Imagine uma jovem parada diante de uma porta pesada de madeira. Do outro lado, o destino dela já estava decidido. Não por escolha própria, não por vocação, mas pelo peso de uma tradição milenar que misturava fé, medo, castigo e controle. Ela respira fundo. Alguém atrás dela sussurra: que Deus tenha piedade. E então, a pergunta que abre este vídeo surge no ar como um sussurro perigoso quando nasceram os conventos. E por que, durante séculos, eles se tornaram palco de provas de pureza tão cruéis que a história tentou apagar. Hoje, vamos mergulhar no lado obscuro da vida religiosa feminina. Uma história sobre fé e poder, sobre proteção e abuso, sobre mulheres que foram silenciadas e sobre tradições que sobreviveram escondidas nas sombras. Respire fundo, porque o que você vai ouvir agora não é uma história comum. É uma verdade difícil, carregada de mistérios, segredos e sofrimento. Uma origem que poucos ousam contar. O antes de tudo, quando o convento não era um lugar santo. Antes dos conventos como conhecemos, antes das imagens de freiras rezando em silêncio, antes das paredes brancas e dos cantos litúrgicos. Havia algo bem diferente. Lá atrás, nos primeiros séculos do cristianismo, mulheres que não queriam casar ou que queriam escapar de um casamento arranjado procuravam refúgio nas casas de outras mulheres devotas. Essas casas eram conhecidas como casas de recato. Mas havia um problema enorme. Essas casas não eram protegidas por lei. Se um pai, um marido ou um senhor quisesse arrancar uma mulher de lá, ele podia, e muitas vezes fazia. Foi aí que a igreja percebeu algo. Se não controlasse esse movimento, perderia força. Se deixasse mulheres se reunirem sozinhas, sem supervisão masculina, poderia perder a autoridade. E se não colocasse uma ordem rígida na vida dessas mulheres, seria vista como fraca. Então surgiu a ideia: criar espaços religiosos oficialmente reconhecidos, murados, fechados, não para proteger as mulheres, mas para protegê-las da liberdade. Assim nasceram os primeiros protótipos de conventos. Mas ainda faltava algo: como controlar completamente a conduta dessas mulheres, como garantir que elas fossem puras o suficiente para servir a igreja. E é aqui que começa a parte mais sombria dessa história: a origem do voto de castidade e a obsessão com a pureza. A ideia de que uma freira devia ser pura não veio do nada. Ela nasceu de uma obsessão antiga, a crença de que a mulher era moralmente frágil e fisicamente tentadora. A igreja temia que uma mulher religiosa pudesse desviar homens da fé, e isso precisava ser controlado. Nasce então o voto de castidade. Mas nos primórdios, ele não era apenas espiritual, ele era fiscalizado. E a forma de fiscalizar era brutal. As jovens que ingressavam nos primeiros conventos eram obrigadas a provar sua pureza física. Para muitos homens da época, o valor de uma mulher estava ligado a um único detalhe do seu corpo. E a igreja, em vez de combater essa visão, institucionalizou. É aqui que entram as provas de pureza. E antes de você imaginar o que eram, é importante entender uma coisa: essas provas não tinham nada a ver com fé, nada a ver com espiritualidade, e muito menos com moral. Eram formas de controle absoluto. As provas de pureza, o ritual que marcou mulheres por séculos. Existiram vários tipos diferentes ao longo da história, dependendo da época, da ordem religiosa e até do país. Mas todas tinham algo em comum: humilhação, dor, silêncio. Algumas provas eram chamadas de exames de virgindade. Eram conduzidas por mulheres mais velhas do convento, conhecidas como vigias da castidade. A jovem era examinada menos sem direito de recusa menos, para provar que nunca tivera relações íntimas.
era imbacibo era dramático. Era considerado perfeitamente normal para a época. Outras provas eram ainda piores. Havia conventos que submetiam as jovens a jejum prolongado, acreditando que o corpo de uma mulher impura não suportaria. Se a jovem desmaiava, era considerada suspeita. Se resistia, era vista como digna de continuar. Em alguns locais, havia um teste ainda mais cruel. A jovem era interrogada por horas diante de toda a congregação, obrigada a contar cada detalhe de sua vida íntima. Mesmo que não houvesse nada a confessar, qualquer hesitação era vista como culpa. E havia um ritual simbólico, mas devastador: o dia do silêncio. A jovem ficava 24 horas isolada numa cela pequena, sem luz, sem falar, sem comer. Era observado como ela reagia. Qualquer demonstração de medo era anotada como sinal de tentação. E você deve estar se perguntando: por quê? Porque para a instituição, pureza não era virtude, era obediência. Uma freira obediente era uma freira valiosa. E essa obediência começava quebrando o espírito da menina na entrada. As mulheres que não passavam, o destino que não Sergipe conta o que acontecia com as jovens que falhavam na prova de pureza. A história raramente conta, mas registros sobrevivem. E o destino era sempre cruel. Algumas eram devolvidas às famílias carregando o peso da vergonha. Outras eram enviadas para casas de penitência, menos locais sombrios, onde eram forçadas a trabalhar, rezar e se arrepender por pecados que nunca cometeram. Outras simplesmente desapareciam dos registros. E os historiadores sabem o que isso significa, porque instituições antigas tinham métodos silenciosos para lidar com quem ameaçava sua imagem. A vida dentro do convento, entre fé, medo e obrigação, mesmo depois de entrar, a mulher não estava livre. Vigiavam seu comportamento, vigiavam suas amizades, vigiavam até a maneira como falava. Uma freira que mostrasse alegria demais era suspeita. Uma freira que se isolasse demais também era. Dormiam em dormitórios coletivos para evitar tentação. Tinham horários fixos para tudo. Algumas passavam a vida inteira sem tocar numa porta menos, sempre guiadas e observadas. Era uma vida de fé, mas também de controle total. E embora houvesse momentos de verdadeiro conforto espiritual, para muitas mulheres, o convento se tornava uma prisão disfarçada de santidade. Mas por que a igreja fazia isso? A verdade mais difícil. A igreja não fazia por maldade individual, fazia porque acreditava menos de verdade, que estava protegendo a sociedade. O pensamento da época era: uma mulher livre é imprevisível, uma mulher educada é perigosa, uma mulher independente ameaça a ordem. E o convento era a solução perfeita. Um local onde mulheres seriam controladas, tradições seriam mantidas, linhagens familiares seriam protegidas e o poder da instituição jamais seria questionado. Mas a história tem um lado que ninguém pode apagar. Apesar de tudo, foram essas mesmas mulheres, silenciadas, humilhadas, controladas, que preservaram conhecimentos, copiaram manuscritos, curaram doentes, inventaram remédios e ensinaram gerações. Essas mulheres, mesmo quebradas, resistiram. E por isso é tão importante contar a verdade. O fim das provas de pureza e o silêncio que ficou às provas de pureza foram desaparecendo lentamente, não por bondade, não por esclarecimento, mas porque se tornaram inconvenientes demais, constrangedoras demais, difíceis de justificar em um mundo que começava a mudar. Algumas ordens aboliram os rituais no século XVI, outras somente no XIX,
e algumas práticas simbólicas continuaram até o século XX. Hoje, quase ninguém fala disso. E não é porque foi esquecido, é porque foi escondido. A história que sobrevive nas sombras quando nasceram os conventos, quando nasceu a ideia de pureza feminina, quando nasceram esses rituais. Eles nasceram juntos. Nascem da necessidade humana de controlar aquilo que teme, de silenciar aquilo que não entende, de moldar aquilo que não pode dominar, mas também nasceram da fé, de mulheres que buscavam refúgio, de almas que encontraram força em meio à dor. E a história nunca é feita apenas de luz, nem apenas de sombras. Ela é feita da mistura dos dois. E é por isso que precisamos contar essas verdades, menos mesmo quando são difíceis. Se essa história te impactou, deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreve para acompanhar mais narrativas ocultas, proibidas e esquecidas pela história. E comenta aqui embaixo um tema sombrio que você quer ver por aqui. Nos vemos no próximo capítulo.